aula de química de hoje, vamos falar um pouquinho dos hidrocarbonetos, parte 2, tá? O que nós vamos falar, então? Primeiro, vamos relembrar que o carbono, ele é um átomo tetravalente, então ele faz 4 ligações, cada ligação vai estar sempre ligada a um hidrogênio, certo? O que a gente tem que lembrar também? Que os hidrocarbonetos, eles são compostos formados apenas por hidrogênio e carbono, tá? Por isso, hidrocarboneto. E os principais hidrocarbonetos estudados são os alcanos, que têm todas as suas ligações simples, que tem fórmula geral CnH2n mais 2, tá? Os alcenos, que tem uma dupla ligação na sua cadeia principal, que tem fórmula geral CnH2n. E os alcinos, que tem uma tripla ligação em sua cadeia principal, que a gente vai ter a fórmula geral CnH2n menos 2. O primeiro grupo de radical que nós vamos estudar é os radicais alquilas, tá? Esses radicais, eles são alquilas porque deriva dos alcanos, tá? Então, para a gente dar nome para esse radical alquila, quando você tem a terminação O no hidrocarboneto, você vai colocar um IL ou ILA. Por exemplo, metano, tira o O, coloca IL, então sobra metil, tá? Radical sempre vai ter o quê? Um sítio aberto para fazer uma ligação. Então, ó, o metil, ele deriva do metano, né? O metano teria 4 átomos de carbono, o metil vai ter só 4 átomos de hidrogênio, o metil vai ter só 3, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o metil, o etil, o propil. Aí, aqui, vocês estão vendo que eu tenho propil 2 vezes, não é? Porém, aqui eu tenho isopropil. Então, quando tiver a ligação para fazer o sítio aberto tiver num carbono primário, só propil. Quando o sítio aberto tiver num carbono secundário, eu vou ter o isopropil. Aqui eu tenho o butil, aqui eu tenho o sec-butil, aqui eu tenho o isobutil e o terc-butil, tudo butil. O que muda? Butil, quando você tiver um sítio aberto, apenas aonde? Num carbono primário. Sec-butil, quando a gente tiver um carbono secundário com sítio aberto, tá? O isobutil é quando tiver num carbono terciário, aqui, ó, o sítio aberto dele, tá? Opa, desculpa, errei aqui. O sítio aberto tá aqui, ó, eu não coloquei. Corrijam aí. Quando tiver num carbono secundário, você tiver um radicalzinho aqui embaixo, uma dobrinha. Esse é o isobutil. E o terc-butil, que vai estar num carbono terciário, tá? Só para a gente diferenciar, ó, aqui eu tenho um carbono secundário, aqui eu tenho um carbono primário, porém, ele tá ligado a uma cadeia ramificada aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, sec-butil no carbono secundário, isobutil no carbono primário, ligado a uma cadeinha ramificada, e aqui o terc-butil ligado a um carbono terciário, tá? Então, esses aqui são os nossos radicais alquilas. Próximo grupo que nós vamos falar são os radicais alquenilas. Os radicais alquenilas, eles derivam dos alcenos, tá? Então, ocorre ali, você tira, deixa uma dupla ligação para fazer o sítio aberto, né? Então, aqui você tem o primeiro, que deriva de um carbono só. Então, você tem aqui o metenil. O segundo, que deriva do eteno. Então, você tem aqui o etenil. Ou o nome usual, bastante utilizado, que é o vinil. Não tem como a gente fugir, aparece bastante na nomenclatura isso daqui, tá? E aqui, o que deriva do propeno, que é o propenil, ou alil, que é o nome comercial, que também é bastante utilizado, tá? Próximo grupo de radicais que nós vamos estudar são os radicais arilas, tá? Eles derivam de um anel aromático. Então, aqui, ó, um sítio aberto diretamente no anel aromático, eu tenho o fenil. Quando isso acontece num naftaleno, tá? Que o naftaleno é aqueles 2 anéis aromáticos conjugados. Se a ligação tiver nessa posição, eu tenho alfa-naftil. Se tiver na posição lateral, eu tenho um beta-naftil, tá?
E ainda podemos formar os radicais que derivam do tolueno. Tolueno é esse elemento aqui, ó, um anel aromático ligado a um CH3. Lembra que nós estudamos as ligações orto, para e meta o ano passado? A gente falava que existiam posições orto, para e meta dirigentes, né? Então, aqui, quando tiver um CH3 ligado ao um anel aromático, nós estamos falando do tolueno. Esse tolueno, quando abrir um sítio aberto nesse primeiro carbono aqui do ladinho do CH3, eu tenho orto-toluil. Quando esse sítio aberto for no carbono intermediário, a gente vai estar falando da posição meta. Então, eu tenho meta-toluil. E quando tiver bem aqui embaixo, no meio, nós vamos estar falando da posição para. Então, eu tenho para-toluil. E o último grupo de radicais que a gente vai falar são os radicais que derivam de um carbono que está ligado ao anel aromático. Ou seja, eu não tinha lá o meu tolueno, eu tenho ligado a ele um carbono diretamente, não tem? Se eu tirar um hidrogênio desse carbono, vai ter um sítio aberto aqui, tá? Então, quando você tem um anel aromático ligado a um CH2, que vai poder fazer uma ligação a uma cadeia carbônica, vocês têm o benzil, tá? Então, nós temos aqui 4 grupos de radicais, que não tem como fugir, que eu não vou colocar na prova, que vocês têm que aprender. Então, aqui a gente tem os radicais alquilas, aqui vocês têm os radicais alquenilas, aqui vocês têm os radicais arilas e aqui vocês têm o radical benzil. Então, não tem como vocês fugirem. Eu construí esse mapinha mental aqui, porque eu acho que vai facilitar vocês na hora de fazer os exercícios e de estudar, tá bom? Agora, eu vou fazer alguns exemplos para vocês identificarem a cadeia principal e dar nome para esses hidrocarbonetos ramificados, ok?